Você já parou para pensar em como o tempo voa? Parece que foi ontem que tínhamos toda a energia do mundo, não é? Mas para muitos de nós, à medida que os anos avançam, algumas coisas que antes eram fáceis começam a se tornar desafios. Coisas simples como se levantar de uma cadeira sem precisar de apoio, lembrar de todos os nomes na festa de família, ou até mesmo ter a mesma disposição para desfrutar de um bom passeio. A dolorosa realidade é que, infelizmente, muitos chegam aos 80 anos sentindo que perderam a capacidade de desfrutar plenamente da vida, aprisionados por limitações físicas e mentais que parecem inevitáveis. É como se o corpo e a mente começassem a falhar, e a alegria do dia a dia fosse diminuindo, substituída por preocupações com dores, esquecimentos e a perda da autonomia. Mas eu estou aqui para lhe dizer que não precisa ser assim. Existe um segredo que as pessoas mais vibrantes e lúcidas da terceira idade já descobriram. Não é sobre reverter o tempo, mas sobre desacelerar o processo de envelhecimento e até mesmo envelhecer ao contrário, mantendo a vitalidade, a mente afiada e o espírito jovem. Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais incríveis de que você está realmente envelhecendo ao contrário depois dos 70 anos e, mais importante, o que você pode fazer para cultivar essa vitalidade e manter a sua independência. São hábitos simples, mas poderosos, que podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Fique conosco até o final, pois algo que vou compartilhar vai surpreender você, mudando a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos começar com o primeiro sinal, algo que parece tão básico, mas que a maioria das pessoas com 80 anos já não consegue fazer com facilidade: manter a força física e o equilíbrio. Pense comigo, quantos idosos você conhece que conseguem levantar da cama ou de uma cadeira sem esforço, sem se apoiar, ou que conseguem carregar sacolas de compras sem reclamar de dores ou de sentir que vão cair? A capacidade de manter uma boa massa muscular e um equilíbrio estável é um dos pilares de um envelhecimento saudável. Com o passar dos anos, se não fizermos nada a respeito, perdemos massa muscular, um processo chamado sarcopenia, e nossa coordenação diminui. Isso não só nos deixa mais fracos, mas também aumenta drasticamente o risco de quedas, que podem ter consequências devastadoras. Mas a boa notícia é que você pode reverter ou pelo menos retardar significativamente esse processo. Como? Com movimento e, sim, algum tipo de treino de força, mesmo que seja com o peso do próprio corpo. Não estou falando de ir para uma academia levantar pesos enormes. Estou falando de coisas simples, como fazer agachamentos sentando e levantando de uma cadeira, 10 a 15 vezes ao dia, ou subir e descer escadas se você tiver uma em casa. Caminhar diariamente é excelente, mas para a força precisamos de algo mais. Que tal tentar ficar em pé sobre uma perna só por alguns segundos, apoiado na parede, e depois alternar? Comece com 20 segundos e tente aumentar aos poucos. Isso fortalece as pernas e melhora o equilíbrio. Imagine-se daqui a alguns anos, ainda com a capacidade de passear no parque, de cuidar do seu jardim ou de dançar numa festa de família sem preocupações. Essa é a liberdade que a força e o proporcionam. Um exemplo prático. Dona Alice, aos 78 anos, antes mal conseguia se levantar do sofá sem a ajuda do neto. Começou a fazer caminhadas leves e a levantar e sentar da cadeira algumas vezes por dia. Em 6 meses, ela já se sente muito mais forte, consegue ir ao mercado sozinha e até brinca com os netos agachando-se para pegá-los no colo. É uma mudança de vida. O segundo sinal de que você está envelhecendo ao contrário é manter a memória afiada e a função cognitiva intacta.
Quantos dierianos você conhece que ainda conseguem aprender uma nova língua, resolver um quebra-cabeça complexo ou lembrar detalhes de conversas de semanas atrás sem dificuldade? À medida que envelhecemos, é comum notarmos uma ligeira diminuição na velocidade do processamento mental e, às vezes, pequenos lapsos de memória. O que não é normal é a perda significativa e progressiva da capacidade de lembrar, de raciocinar ou de tomar decisões, que muitas vezes é atribuída erroneamente apenas à idade. A verdade é que o nosso cérebro, assim como os nossos músculos, precisa ser estimulado e nutrido. Se não o usamos, ele atrofia. É por isso que é tão importante manter a mente ativa. Mas não é só de palavras cruzadas que vive o cérebro. Aprender algo novo é um dos maiores impulsionadores da saúde cerebral. Pode ser aprender a tocar um instrumento musical, como o violão ou o cavaquinho, que além de estimular a coordenação motora fina, também trabalha a memória. Ou talvez aprender um novo idioma, mesmo que seja apenas algumas frases para uma futura viagem. A leitura, especialmente livros que o desafiam a pensar, é um alimento para a mente. E não se esqueça da alimentação. Seu cérebro precisa de nutrientes. Peixes ricos em ômega 3, como a sardinha ou o salmão, que são tão comuns em Portugal, nozes, sementes e vegetais de folhas verdes escuras são verdadeiros superalimentos para a sua massa cinzenta. Hidratar-se bem também é fundamental, pois a desidratação afeta diretamente a função cerebral. Um amigo, o Sr. Manuel, aos 75 anos, resolveu aprender a usar o computador e a internet para se comunicar com os filhos que moram fora. No começo foi um desafio enorme, mas ele persistiu. Hoje, ele não só manda e-mails e faz chamadas de vídeo, como também pesquisa sobre os seus hobbies e lê notícias online. Ele me disse que se sente mais vivo e conectado do que nunca, e a família comenta como ele está mais atento e engajador nas conversas. É a prova de que nunca é tarde para dar ao seu cérebro o que ele precisa para florescer. O terceiro sinal de vitalidade que muitos de 80 anos já não desfrutam é uma digestão impecável e níveis de energia consistentes ao longo do dia. Sabe aquela sensação de peso, inchaço, azia ou a constipação que parece uma companheira constante? E aquela sonolência pós-almoço que tira toda a sua disposição? Infelizmente, esses são problemas digestivos muito comuns que afetam a qualidade de vida de muitos idosos, deixando-os cansados e indispostos. Uma boa digestão é a base para absorvermos os nutrientes dos alimentos e, consequentemente, para termos energia. Se o seu sistema digestivo não está funcionando bem, você pode estar comendo os alimentos mais saudáveis do mundo, mas seu corpo não vai conseguir aproveitar tudo o que eles oferecem. A chave para uma digestão saudável começa com o que colocamos no prato. A fibra é a sua melhor amiga. Frutas frescas como maçãs, peras, laranjas e ameixas, vegetais variados como brócolis, couve-flor, cenouras e folhas verdes, além de leguminosas como feijão e lentilha, são excelentes fontes. Em Portugal, temos uma riqueza de vegetais frescos e leguminosas na nossa culinária, o que é uma grande vantagem. Um bom prato de sopa de legumes, tão tradicional na nossa mesa, é uma forma deliciosa de garantir uma boa ingestão de fibras e líquidos. E falando em líquidos, a hidratação é crucial. Beber água suficiente ao longo do dia ajuda o trânsito intestinal e facilita a digestão. Muitas vezes, esquecemos de beber água pura, preferindo sumos ou chás, mas a água é insubstituível. Outro hábito importante é comer devagar e mastigar bem os alimentos. Isso permite que as enzimas digestivas da saliva comecem o trabalho e sinaliza ao estômago que a comida está a caminho, preparando-o para o processo.
E não se esqueça do movimento. Uma caminhada leve depois das refeições, mesmo que seja por apenas 10 ou 15 minutos, pode estimular o intestino e ajudar a evitar a sensação de inchaço. Imagine-se sem aquela barriga inchada, sem dores e com energia para ir à missa, encontrar os amigos ou fazer as suas atividades favoritas sem se sentir pesado. Dona Isabel, que sempre sofreu de prisão de ventre, começou a incluir mais vegetais nos seus pratos e a beber um copo de água a cada hora. Em poucas semanas, ela sentiu uma diferença enorme, não só na digestão, mas também no seu humor e disposição. Agora, ela me diz que se sente leve como uma pluma e com uma energia que não sentia há anos. Essa mudança de hábitos simples pode libertar você de muitos desconfortos. Seguindo em frente, vamos falar sobre um quarto sinal que distingue as pessoas que envelhecem com vitalidade daquelas que se sentem mais limitadas. A capacidade de ter um sono verdadeiramente reparador e acordar revigorado. Infelizmente, para muitos com 80 anos ou mais, uma noite de sono ininterrupto e de qualidade é um luxo raro. As queixas de insônia, de acordar várias vezes durante a noite ou de sentir que não se descansou nada, são muito comuns. Mas um sono de qualidade não é apenas sobre a quantidade de horas. É sobre a qualidade desse sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo se repara, que o nosso cérebro limpa toxinas acumuladas durante o dia e que a nossa memória se consolida. A falta de sono reparador afeta tudo: nosso humor, nossa energia, nossa capacidade de concentração e até mesmo nossa imunidade. Muitos idosos acabam presos em um ciclo vicioso de sono ruim e cansaço diurno, que os leva a um estilo de vida mais sedentário e, consequentemente, a mais problemas de saúde. Mas você pode reeducar seu corpo para ter um sono melhor. Uma das coisas mais importantes é estabelecer uma rotina de sono. Tentar ir para a cama e acordar na mesma hora todos os dias, mesmo nos fins de semana, ajuda a regular o seu relógio biológico. Crie um ambiente propício ao sono no seu quarto. Escuro, silencioso e fresco. Evite telas, telemóvel, tablet, televisão, pelo menos 1 hora antes de deitar, pois a luz azul emitida por elas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Um ritual relaxante antes de dormir, como ler um livro, não no telemóvel, tomar um banho morno ou ouvir música suave, pode sinalizar ao seu corpo que é hora de desacelerar. E preste atenção ao que você come e bebe antes de deitar. Evite refeições pesadas, café ou bebidas alcoólicas nas horas que antecedem o sono. Imagine acordar todas as manhãs sentindo-se realmente descansado, com a mente clara e a energia renovada para enfrentar o dia. É uma sensação maravilhosa que muitos acreditam ter perdido para sempre. O Sr. José, aos 82 anos, costumava passar as noites em claro, assistindo televisão até tarde. Ele começou a seguir estas dicas. Trocou a televisão por um livro, fez do quarto um santuário de sono e passou a beber um chá relaxante antes de deitar. Em poucas semanas, ele me ligou, entusiasmado, dizendo que estava a dormir como um bebê e que se sentia 10 anos mais novo. O quinto sinal de que você está a envelhecer ao contrário é a capacidade de manter conexões sociais significativas e um sentido de propósito. Infelizmente, para muitos que chegam aos 80 anos, a vida social pode diminuir drasticamente, seja pela perda de amigos e familiares, por dificuldades de mobilidade ou simplesmente pela rotina. O isolamento social é um dos maiores inimigos da saúde na terceira idade, tão prejudicial quanto fumar. Sentir-se sozinho e sem um motivo para levantar-se da cama todos os dias pode levar à depressão, à deterioração cognitiva
e a uma diminuição geral da qualidade de vida. Mas as pessoas que envelhecem de forma reversa, como dizemos, são aquelas que, independentemente da idade, continuam a nutrir suas relações e a encontrar novas razões para se engajar com o mundo. Como? Procure oportunidades para interagir com outras pessoas. Pode ser algo tão simples como ir à missa, participar de um grupo de caminhada no parque, frequentar um centro de dia, ou até mesmo se envolver em atividades voluntárias na sua comunidade. Em Portugal, temos muitas associações, centros de idosos e grupos culturais onde você pode encontrar pessoas com interesses semelhantes. Que tal se juntar a um grupo de jogatina de cartas ou um clube de leitura? Mesmo que você seja mais reservado, comece pequeno. Um simples telefonema para um amigo ou familiar pode fazer uma grande diferença. E sobre o propósito, ter um motivo para se levantar da cama, algo que o inspire e o faça sentir útil, é fundamental. Pode ser cuidar de um animal de estimação, plantar flores no seu quintal, escrever as suas memórias para os netos, ou até mesmo aprender uma nova habilidade, como pintar ou fazer artesanato. O importante é que seja algo que lhe traga alegria e que o faça sentir que você ainda tem muito a oferecer ao mundo. Dona Rosa, com 79 anos e viúva há 5, sentia-se muito sozinha. Ela decidiu se voluntariar para ler histórias para crianças numa biblioteca local uma vez por semana. Essa simples decisão transformou a vida dela. Ela fez novas amizades, as crianças a adoram e ela se sente novamente útil e feliz. Ela me disse: "Nunca pensei que pudesse ter tanta alegria nesta idade." O sexto sinal de envelhecimento em sentido contrário é a flexibilidade e o movimento sem dor crônica. Muitos de 80 anos convivem diariamente com dores nas articulações, rigidez e dificuldade em realizar movimentos simples, como se curvar para pegar algo no chão, levantar os braços acima da cabeça ou virar o pescoço sem desconforto. Essa perda de flexibilidade e a presença de dor podem limitar severamente a sua independência e impedir que você desfrute de atividades que antes amava. Articulações que não são movimentadas tendem a ficar rígidas e doloridas, e a falta de uso pode levar à degeneração da cartilagem. Mas a boa notícia é que o movimento regular e os alongamentos podem fazer uma enorme diferença. Não estou a falar de acrobacias, mas de movimentos suaves e conscientes. Comece o dia com alguns alongamentos simples enquanto ainda está na cama, esticando braços e pernas, girando os tornozelos e os pulsos. Durante o dia, faça pausas para se alongar, especialmente se passar muito tempo sentado. Estique os braços para cima. Incline-se suavemente para os lados. Gire o tronco. Exercícios como Tai Chi ou Yoga Suave, se houver aulas disponíveis na sua comunidade ou até mesmo vídeos online, são excelentes para melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a consciência corporal, tudo isso sem impacto nas articulações. Até mesmo uma caminhada diária, prestando atenção à sua postura e ao movimento do seu corpo, contribui para manter as articulações lubrificadas e os músculos alongados. O importante é a consistência. Pouco e muitas vezes é melhor do que muito e de vez em quando. Imagine poder atar os seus próprios sapatos sem dor, alcançar aquele objeto na prateleira de cima, ou simplesmente caminhar com leveza e sem a sensação de estar enferrujado. O Sr. Fernando, AOS, 77 anos, sofria de dores crônicas nas costas e nos joelhos. Ele começou a fazer 5 minutos de alongamentos suaves todas as manhãs e noites, e a andar de bicicleta estacionária por 20 minutos 3 vezes por semana. Demorou um pouco, mas em alguns meses, a dor diminuiu significativamente
e ele conseguiu voltar a cuidar do seu pequeno jardim com muito mais conforto. Ele me disse que sente que ganhou novos joelhos. É um testemunho do poder do movimento. E, finalmente, o sétimo e talvez o mais poderoso sinal de que você está a envelhecer em sentido contrário: manter uma perspectiva positiva e uma resiliência emocional inabalável. Para muitos com 80 anos, a vida pode parecer um fardo. Preocupações com a saúde, a solidão, as perdas e as mudanças rápidas no mundo podem levar ao pessimismo, à ansiedade e à dificuldade em lidar com os desafios do dia a dia. Mas as pessoas que envelhecem com vitalidade são aquelas que conseguem adaptar-se às mudanças, encontrar alegria nas pequenas coisas e manter um espírito otimista, mesmo diante das adversidades. A resiliência não significa que você não sentirá tristeza ou frustração. Significa que você tem a capacidade de se levantar depois de uma queda, de encontrar um lado positivo mesmo em situações difíceis e de seguir em frente com esperança. Como cultivar essa força interior? A gratidão é uma prática poderosa. Reserve alguns minutos todos os dias para pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o sol a brilhar, o café da manhã saboroso, um telefonema de um amigo ou simplesmente o facto de estar vivo. Essa prática simples pode mudar a sua perspectiva e treiná-lo para focar no positivo. O contato com a natureza também é um bálsamo para a alma. Um passeio no parque, sentar-se no seu jardim ou simplesmente observar as aves da sua janela pode trazer uma sensação de paz e bem-estar. A meditação ou práticas de atenção plena, mesmo que por apenas 5 minutos por dia, podem ajudar a acalmar a mente e a reduzir o estresse. Não se trata de esvaziar a mente, mas de observar os seus pensamentos sem julgamento. E, por fim, a aceitação. Aceitar que algumas coisas estão além do seu controle e focar no que você pode mudar. Não se prenda a arrependimentos do passado ou a preocupações excessivas com o futuro. Viva o presente. Imagine-se, independentemente das circunstâncias, encontrando a paz interior, rindo mais, preocupando-se menos e inspirando todos à sua volta com a sua serenidade e otimismo. A dona Eduarda, aos 85 anos, perdeu o marido e depois o seu cão, o que a deixou numa profunda tristeza. Mas ela se recusou a ceder ao desespero. Começou a ir para a sua varanda todas as manhãs, a tomar um chá e a observar as árvores e os pássaros, agradecendo pela beleza que a rodeava. Ela também passou a ligar para uma amiga todos os dias e a ajudar a vizinha mais nova com algumas receitas. Pouco a pouco, a sua alegria de viver voltou, e ela se tornou um exemplo de força e otimismo para toda a sua família. Ela me disse: "A vida continua e a gente tem que encontrar a luz, mesmo nos dias mais escuros." A verdadeira juventude está no espírito. Vimos que a verdadeira fonte da juventude não está em cremes caros ou em dietas da moda, mas em hábitos simples e consistentes que cultivamos ao longo da vida, especialmente depois dos 70 anos. Falamos sobre a importância fundamental de manter a força física e o equilíbrio para garantir a sua independência, algo que muitos aos 80 anos já não conseguem fazer com facilidade. Discutimos como uma mente afiada e uma boa memória são sinais de que o seu cérebro continua ativo, e como a aprendizagem contínua e uma alimentação rica podem mantê-lo assim. Exploramos como uma digestão saudável e níveis de energia consistentes são a base para uma vida sem desconforto, e como a fibra e a hidratação são os seus aliados. Abordamos a importância de um sono reparador, que rejuvenesce o corpo e a mente, e como pequenas mudanças na sua rotina noturna podem fazer maravilhas.
E também, como a manutenção de conexões sociais significativas e um senso de propósito são cruciais para a sua saúde mental e emocional, afastando a solidão. Não esquecemos da flexibilidade e do movimento sem dor que permitem que você continue a desfrutar da vida sem limitações físicas e como alongamentos suaves podem ser libertadores. E por fim, a joia da coroa. Manter uma perspectiva positiva e uma resiliência emocional, que o ajudam a navegar pelos desafios da vida com graça e otimismo. Lembre-se, o envelhecimento não é uma doença, e a vitalidade na terceira idade não é um privilégio de poucos. É um direito que você pode conquistar com escolhas diárias conscientes. Não se trata de reverter completamente o tempo, mas de viver cada ano com mais qualidade, mais autonomia e mais alegria. Pequenas mudanças podem realmente fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e na sua felicidade. A jornada para envelhecer, ao contrário, é uma maratona, não uma corrida de velocidade. E cada passo, por menor que seja, conta. Agora, eu adoraria ouvir de você. Quais desses 7 sinais de vitalidade você já percebe em si mesmo? Ou qual deles você vai começar a cultivar a partir de hoje? Partilhe as suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor nestas informações, por favor, deixe o seu gosto e partilhe-o com alguém que você ama. E para não perder mais dicas e conhecimentos que o ajudarão a viver a sua melhor vida em todas as idades, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações. A sua idade é apenas um número. O que realmente importa é como você se sente, o que você é capaz de fazer e a alegria que você encontra em cada novo dia. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima!